Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Yorosvídeo de Melo, nossa sessão aqui de estudos jurídicos. Estamos estudando aqui o novo Código de Processo Civil. Vamos continuar dando dando sequência ao nosso tema. Na última aula nós estudamos a jurisdição, falamos um pouquinho sobre a jurisdição, principalmente aquela parte em relação aos princípios. Vimos também formas de equivalentes jurisdicionais, como a autotutela, nós vimos também a autocomposição, julgamento de conflitos por tribunais. Lá nós vimos que outros tribunais podem julgar algumas causas administrativas, como o CAD. Vimos a arbitragem, diferença de convenção e arbitragem e compromisso arbitral. E principalmente o tópico mais importante da última aula foi os princípios. Nós vimos todos os princípios, sendo redundante, nós vimos todos os princípios principais que regem o Código de Processo Civil, como da inércia, investitura, territorialidade. Isso foi o tema da última aula, dentre outros princípios. Hoje vamos continuar com temas, vamos estudar a ação. Essa aula aqui não é muito longa, ela vai ser no máximo 20 minutos. Vamos então começar um pouquinho da parte histórica em relação à ação. Nessa parte histórica vai estar passando aqui, tópico 1, histórico das teorias. Existem várias teorias que regem a ação. Quando que a ação começou a existir o direito de ação e o direito material? Vamos ver isso agora. A primeira teoria é chamada de teoria civilista ou teoria imamentista. O que ela estabelecia? É uma teoria antiga que ela não é mais utilizada, onde o direito de ação era considerado o próprio direito material em movimento. Não haveria direito de ação sem direito material. Não havia independência entre os institutos. O que significa isso? Que o direito material se confundia com o direito de ação, uma coisa que é bem diferente hoje, que eles são independentes e eles são autônomos hoje. Antigamente não, eles se confundiam. Não havia independência entre os institutos, não havia autonomia entre o direito material e o direito de ação, só colocando a ação por uma lesão ou por uma ameaça. Então você só podia exercer o seu direito de ação quando houvesse uma lesão ou uma ameaça. E depois dessa teoria, ela evoluiu. Ela evoluiu e passou, então, temos a segunda teoria, que é a teoria concreta da ação. Aqui, o direito material e o direito de ação, ele começou a ter uma separação, começou a ter uma divisão. Começou a ter uma independência, como a gente vai ver aqui, mas ainda sem a autonomia. Então acaba com a teoria civilista. O direito de ação é um direito do indivíduo contra o Estado. Então entra essa noção que é um direito do indivíduo contra o Estado, com o objetivo de dar uma sentença favorável. Esse foi o erro dessa teoria, porque a gente sabe que também, hoje em dia, não é apenas aquela decisão que vai ser favorável que isso vai constituir nosso direito. De todo jeito, mesmo que seja uma decisão favorável ou não, nós teremos esse direito estabelecido. E não vai ser apenas decisões favoráveis. Sabemos que tem sentenças que são apenas declaratórias e outras sentenças são constitutivas. E ao mesmo tempo um direito contra o adversário. Então um direito de ação contra o Estado e contra o adversário apenas em casos favoráveis. Era a teoria, então, concreta da ação. Existe uma autonomia do direito da ação, porém não existe a independência, pois sempre objetiva uma sentença favorável. Então, nessa teoria concreta da ação, sempre vai objetivar a favorabilidade em relação ao pedido. E as coisas sempre seriam favoráveis. Mas mesmo assim existe o direito de ação. Então, o que acontece aqui nessa teoria concreta da ação? Existe realmente, começa a ter uma independência do direito material e do direito de ação, mas não existe a autonomia. Depois dessa teoria concreta da ação, existe novamente uma evolução. Se passa a teoria abstrata do direito de ação. O que estipula essa teoria? O direito de ação seria um direito abstrato de obter um pronunciamento do Estado, uma decisão do Estado. Se pode ver o direito processual e o direito material, tendo autonomia e independência entre ambos. Independente do resultado, ambos existem. Então aqui inicia-se então essa independência, tanto independência como autonomia. Começa a se ver o direito material e o direito de ação separadamente, sem que eles se misturassem. Mas depois nós temos a teoria eclética, ela que foi adotada pelo Código de 1973, o Código de Processo Civil de 1973.
E aqui vai entrar aquela ideia de condições da ação. Vamos ver isso aqui agora. Se reconhece também a autonomia do direito de ação e o direito material. Porém, para que o mérito fosse analisado, para que aquele mérito, para que tenha o direito material e tenha o direito de ação, mas para aquela ação ser aceita e ser julgada, vai ter de ser as condições da ação, as antigas condições da ação. Certas condições deveriam ser observadas. Quais seriam elas? Legitimidade processual, a possibilidade jurídica do pedido e também teríamos o interesse processual. Nós sabemos que agora, no novo CPC, ele tirou essa possibilidade do jurídica do pedido. Nós teríamos apenas, mas vamos ver isso na continuação da aula, nós teríamos apenas a legitimidade processual e o interesse processual. Legitimidade processual e interesse processual. Teria saído, então, a possibilidade jurídica do pedido. Quem foi o criador dessa teoria era o Liebman. E o Liebman, ele também tinha a intenção, ele mencionou nas suas doutrinas naquela época, que ele tinha a intenção de tirar o terceiro requisito, ou seja, o terceiro requisito da possibilidade jurídica do pedido. Então nós temos hoje uma discussão de que se o novo CPC não teria adotado essa teoria eclética. E a última teoria é a teoria da ascensão. Teoria da ascensão ou teoria da prospecção, também chamada de teoria da ascensão ou teoria da prospecção. E o entendimento majoritário, segundo o entendimento do próprio STF, deixa eu ver aqui se é o STF ou o STJ, seria do STF, seria o entendimento adotado atualmente. O que estabelece ela? Vamos ver aqui agora. Seria a intermediária entre a teoria eclética e a teoria abstrata. Ela estaria no meio, seria o meio termo. Há também autonomia e independência. Também aqui vai existir aquelas condições da ação, pessoal. Só que nós sabemos que atualmente seriam apenas duas. A teoria, ou a legitimidade da parte e o interesse processual, sem a possibilidade jurídica do pedido. Se em uma cognição sumária for possível identificar a ausência de uma das condições da ação, deveria ser extinto sem apreciação do mérito. Então o juiz vai analisar sumariamente aquele pedido, aquela ação. Se ele notar que está faltando alguma das condições da ação, então ele vai julgar extinto sem analisar o mérito daquela ação. Agora faz de conta que não houve então conhecimento de nenhuma falta dos requisitos. A ação prosseguiu e lá na frente, muito lá na frente no processo, então observou que faltou algum requisito. E ao observar que faltou algum requisito, observa também que aquela pessoa que entrou com a ação, agiu com má fé. O que vai acontecer então? Essa é a segunda parte aqui. Se mais aprofundado, se houver uma análise mais aprofundada e houver a ausência, então vai haver uma análise do próprio mérito em si. É porque às vezes quando eu estou estudando e fazendo esse esquema aqui para vocês aqui da aula, às vezes fica meio resumido, então aí às vezes perde o sentido. Aqui nessa parte aqui seria se houver ausência e vai haver uma análise do mérito propriamente dito, ou seja, será julgado improcedente o pedido como uma punição. Então esse tem sido um entendimento do STF, ou seja, aquele pedido vai ser julgado improcedente, analisando o mérito, porque houve então uma falta das condições da ação. Então essa é uma diferença, seria uma espécie de punição. Eu tinha anotado aqui qual era o recurso especial que o STF falava isso. Infelizmente, recurso especial do STJ dava esse entendimento, só que eu acho que eu deletei aqui a anotação, mas eu vou pesquisar e deixar para vocês nos comentários. Próximo tópico da aula é o direito de ação versus ação. Qual que é a diferença entre direito de ação e ação? Direito de ação é uma coisa e a ação é outra. Então o direito de ação é aquele direito fundamental, o direito constitucional, está estabelecido na própria Constituição, direito que todo mundo tem de recorrer ao judiciário para que o judiciário se manifeste e dê a sua prestação jurisdicional. Então o direito de ação é um direito fundamental, constitucionalmente consagrado, conjunto de situações jurídicas, direito de buscar os órgãos jurisdicionais para dar uma resposta. O que é a ação? A ação seria a forma que o direito constitucional é materializado. A ação
um sinônimo de ação, para não confundir, seria demanda. Então, o direito de ação se materializaria através da demanda. Então, a ação é um ato jurídico, é o exercício do direito de ação, conhecido também como demanda. É o fato gerador do processo. Nós estudamos aqui nas primeiras aulas, então o que vai gerar o processo? Seria então justamente a ação, a demanda. Então essa é a diferença entre direito de ação e ação. A ação seria a forma que o direito material se processa. E como que vai materializar? Nós vimos isso também, através da petição inicial. Vai ser a primeira forma que vai iniciar o processo. Para saber mais sobre isso, veja a aula de petição inicial, lá que eu falo todos os requisitos e tal. Terceiro tópico da aula, condições da ação. Então, quais são as condições da ação? Nós sabemos que existia a antiga possibilidade jurídica do pedido. Não é que ela saiu, pessoal, ela não é mais considerada uma condição da ação, mas por que ela não é considerada? Não é que não existe mais possibilidade jurídica do pedido, é que o entendimento da doutrina é que possibilidade jurídica do pedido estaria implícito, estaria dentro dos outros requisitos. Então, nós vamos ver ela aqui agora. Por que falar em pedido juridicamente impossível? Primeiramente, a gente tem que entender isso. Possibilidade jurídica do pedido. O que seria então um pedido impossível? O que seria um pedido impossível de se fazer ao órgão jurisdicional? Pedido possível seria aquele que não tem a vedação no ordenamento jurídico. Então esse é o entendimento. Pedido impossível é aquele que está em vedação, que está na lei, que não pode entrar com aquele pedido. E um exemplo desse seria o artigo 232, que lá fala as causas de improcedência liminar, causas que o juiz, ao analisar lá sumariamente o pedido, ele observa então que existe alguma causa que ele pode julgar o pedido improcedente, em uma questão liminar, né? Ou seja, logo de cara, assim, sem dar nem mesmo citação ao réu. Então o juiz julgará improcedente o pedido liminarmente. Pedido contrário a enunciado de súmula do STF ou do STJ. Quais são essas causas, né, do 332? Quando houver o pedido formulado contrário a alguma súmula, também quando for contra os acordos repetitivos, quando contrariar enunciado de súmula, quando contrariar entendimento firmado. Então essas são causas então, que vão dar pedido impossível. Então seria juridicamente impossível esses pedidos. Não é mais condição da ação, pois está embutido nos aspectos meritoriais, os aspectos de mérito. 3.2, então, vamos ver o próximo condição da ação, que é o interesse de agir. O interesse de agir também é chamado de interesse processual. Eu gravo melhor interesse processual, porque eu lembro de interesse processual, depois eu lembro que tem de ter a legitimidade processual. Então vamos ver o que é o interesse de agir. Ele está ligado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter. O que seria isso? Seria precisa demonstrar a necessidade de resposta do Estado, de adequação a essa resposta do Estado, o réu. Então é sempre esse verso. Esse verso seria como assim, sempre existe a necessidade de resposta do Estado contra também a pessoa que está pedindo se sujeitar àquela resposta do Estado. Esse seria o interesse de agir, demonstrar realmente a necessidade daquilo que está pedindo, então, na relação jurídica. Então, artigos que estão relacionados aqui ao interesse processual, muita gente fala que eles não estão mais dentro da explícito, implícito, e que estaria implícito. Mas, na verdade, alguns artigos aqui que mostram esse interesse de agir. Temos o artigo 17, o artigo 19 do Código de Processo Civil, e depois lá na frente nós vamos ter o 485 do Código de Processo Civil também. Legitimidade processual, próximo tópico. Precisa haver um vínculo entre os sujeitos da demanda e a relação fática narrada. Então não basta que aqueles fatos narrados sejam fatos verídicos, basta aquela pessoa que está entrando com a ação, com o pedido, ela deve estar inserida de alguma forma dentro daquela relação processual narrada nos fatos. Então essa é o vínculo, precisa ter um vínculo entre o sujeito que está entrando e o sujeito que está sendo demandado naquela ação, o sujeito e o réu, no caso, o autor e o réu. Então é uma situação jurídica regulada por lei, como causar, aqui tem algumas características da legitimidade processual. Quais seriam elas? Seriam 3 basicamente. Alguma situação jurídica regulada por lei, como por exemplo causar dano a outrem, lá do Código Civil.
A qualidade que se refere a ambas as partes, ou seja, um causa o dano e o outro é a vítima, essa relação de vítima e autor. E que aquela relação seja averiguada a legitimidade diante do objeto implícito, ou seja, que aquela situação possa realmente ser averiguada no jurisdicionário. Uma coisa que é importante é a legitimação anônima, e chamada também de extraordinária ou substituição processual. Vamos lembrar disso aqui, que isso aqui é importante. Não há correspondência total da situação do legitimante e a situação jurídica submetida à apreciação do magistrado. Seria alguns casos de substituição do Ministério Público, e substituição processual é diferente de sucessão processual. A substituição processual está ligado, por exemplo, à entrada da Fazenda Pública, a entrada do Ministério Público. Já a sucessão estaria ligado à troca de partes, em relação às partes no processo, e não propriamente ao Ministério Público, Fazenda Pública. Isso aqui, pessoal, está lá no artigo 18 do Código de Processo Civil. Lembrar desse artigo do novo. Toda vez que eu falo Código de Processo Civil, eu estou sempre me referindo ao novo CPC, e nunca ao antigo. Esqueçam o antigo. Próximo tópico e último tópico, eu falei que essa aula era pequenininha, são os elementos da ação. Nós já estudamos isso aqui lá na inicial, mas vamos rever aqui rapidamente quais são os elementos da ação. As partes, o pedido e o vínculo. O vínculo seria também relacionado à causa de pedir. As partes, autor e réu. Pedido, nós temos de lembrar, já estudamos isso mais a fundo, então só vou citar aqui para vocês, lembrar que tem um pedido imediato e o pedido imediato. Pedido imediato é aquilo que realmente se quer no primeiro momento, uma declaração, uma sentença condenatória, uma sentença constitutiva, uma sentença declaratória, condenatória. E o pedido imediato seria o objeto, por exemplo, uma prestação de pagamento seria realmente que a pessoa pague, prestação de contas, que a pessoa preste contas, uma ação possessória seria o bem almejado, a terra. Também teríamos a causa de pedir. Causa de pedir, nós já estudamos isso lá quando nós estudamos a petição inicial também. A causa de pedir é basicamente os fatos mais os fundamentos jurídicos. Fundamentos jurídicos seriam não fundamento de lei, nós falamos lá disso, não necessariamente o nosso código adotou a teoria da substanciação. E aqui você deve narrar os fatos que o juiz conhece o direito. Mas é claro que um bom advogado também vai amarrar a sua tese jurídica em dispositivos de lei. Mas nosso código adotou então a teoria dos fatos. Você narra os fatos e você narra os fundamentos jurídicos, que seria, por exemplo, dano, causou dano. Vai ensejar então a sua responsabilidade civil lá pelas indenizações de danos morais. Quem comete ato ilícito, as palavras estão fugindo, quem comete ato ilícito deve então pagar o dano moral a outro, indenização, dever de indenizar. Isso seria o fundamento. Aí teria então aquele fundamento do dispositivo. Esse fundamento do dispositivo não seria necessariamente obrigatório segundo a nossa legislação, mas nós já vimos isso. Então, isso estaria lá no 319, no inciso 3º do Código de Processo Civil. Então, aqui foi o que eu falei para vocês, a teoria da substanciação. O que importa são os fatos. A causa de pedir próxima e a causa de pedir remota. O entendimento aqui na doutrina tem uma confusão. Alguns entendem que a causa de pedir próxima seria os fatos, e outros entendem que a causa de pedir próxima seria os fundamentos jurídicos. Essa aqui é o entendimento majoritário, que a causa de pedir próxima seria os fatos e a causa de pedir remota seria os fundamentos jurídicos, principalmente pela forma como é construída também as petições iniciais. Pessoal, essa foi a aula de hoje, foi rapidinho. Espero que tenham gostado, e até o nosso próximo vídeo aqui de processo civil, nas aulas de processo civil, com base no novo CPC. Eu dei enrolado, eu acho que eu acordei muito cedo para gravar essa aula, meu cérebro está meio devagar hoje. Até o próximo vídeo.